Olá, bem-vindos ao último programa Soja Brasil de 2023. Hoje vamos trazer um balanço das exportações do complexo soja durante o ano. Devemos fechar 2023 com 103,5 milhões de toneladas. A expedição Soja Brasil mostra que em São Paulo tem município produtor de morango, dando espaço para o grão. Isso porque o clima beneficia e muito a cultura. E a proximidade com o Porto de Santos tem ajudado bastante os produtores. Vamos ver como deve ficar o clima nos primeiros dias de janeiro? Tendência de um período quente em Mato Grosso do Sul, interior de São Paulo, norte do Paraná. Tem dicas para o manejo de pragas e a importância do monitoramento. E ainda uma reportagem especial sobre tecnologia. Vem comigo, o programa Soja Brasil está só começando. O clima adverso frustrou as expectativas dos produtores de soja. A colheita foi antecipada em várias regiões com desempenho muito abaixo do esperado lá no estado de Mato Grosso. As plantadeiras riscam o solo, marcando o início do plantio do algodão na fazenda da família Fritz, em Jaciara, sudeste de Mato Grosso. A cultura representa nova esperança para os agricultores, após a frustração com a safra de soja. Agora tem que torcer para uma boa produção e lá na frente ainda consigo vender num preço bom, razoável, para tirar um pouco do prejuízo da soja aí agora. A lavoura de soja ocupou ao todo 3.600 hectares na propriedade. A chuva que esteve presente na fase inicial do cultivo desapareceu no momento crucial do ciclo da cultura, comprometendo o desempenho das áreas que foram semeadas mais cedo. Forçada pela estiagem, cerca de 20% da lavoura cultivada na fazenda adiantou o ciclo e já começou a ser colhida, com médias de produtividades bem abaixo do esperado, deixando o agricultor apreensivo em relação à rentabilidade da safra. Planejado dela era para colher ali na virada do ano, né? Mas por conta desse fenômeno aí do El Niño, esse ano foi totalmente atípico, totalmente diferente dos outros anos. Produtividade na faixa dos 20 sacos por hectare. Aqui a caixa era para quanto? Aqui era uma lavoura que a gente esperava aí cerca de 70 sacos, bem tranquilo. Já tivemos secas, mas assim, de perder tanto em produtividade igual esse ano nunca tivemos. Nós vai colher no mínimo 30% a menos que nós colhemos ano passado na mesma área. E o preço também não está ajudando muito, está meio baixo. Então eu acredito que você pagar a conta já vai estar mais ou menos bom. Em Ipiranga do Norte, no médio norte do estado, a colheita da soja também começou mais cedo e menos produtiva que o esperado. Neste ano foram semeados cerca de 240 mil hectares de soja no município, segundo o Sindicato Rural. A preocupação com o desempenho da safra é grande. A gente já observa nas lavouras uma planta mais baixa, né? Plantas que eram mais de porte alto, elas ficaram na estatura menor e estão usando todo o seu vigor agora para se manter de pé e tentar encher o grão. Então precisa chover agora para encher o grão. A gente vai ter quebra de safra sim no município, né? A quebra é decorrente da falta de chuvas, que também provoca danos e transtornos em São José do Rio Claro, outro município da região. Na propriedade do Jetterson, por exemplo, parte da lavoura de soja precisou ser replantada 2 vezes. Replante você no mínimo, eles dizem que você já perdeu 10 sacas por hectare. Só do fato de ter replantado, não importa que época, 10 sacos já foi. Outra preocupação são as fortes pancadas de chuva, acompanhadas de vendavais. Nesta propriedade, um barracão inteiro foi destruído pelo forte vento e caiu sobre máquinas, caminhões e insumos, um prejuízo de quase 2 milhões de reais. O barracão é prejuízo praticamente 100%. Esse não, a gente olha, tenta buscar uma solução, mas tudo que a gente vê está retorcido, então está complicado mesmo. Você tem que avaliar ainda, mas é praticamente perda total. 2023 está chegando ao fim e a gente quer saber como o mercado se comportou em relação às exportações do complexo soja. Quem vai conversar com a gente é o diretor de conteúdo do Canal Rural, Giovanni Ferreira, que já aparece aqui na tela e a gente quer saber. Devemos fechar o ano aí de forma histórica, com mais de 100 milhões de toneladas do grão exportados. Giovanni, bem-vindo aqui com a gente. Olá, Kelly. Olá a todos que nos acompanham no programa Soja Brasil.
Sim, devemos fechar 2023 com 103,5 milhões de toneladas. Estou cravando aqui, usando uma referência do que foi exportado em dezembro de 2022, para a gente fechar dezembro de 2023. Lembrando que, em 2022, nós exportamos 79 milhões de toneladas, ou seja, um crescimento de 21 a 24 milhões de toneladas de um ano para o outro. E o farelo e soja também tiveram números expressivos, Giovanni? O farelo, sim, a gente está caminhando aí para um novo recorde. Lembrando que no ano passado a gente fez 20,4 milhões de toneladas. Esse ano a gente deve fechar com 21 22 milhões de toneladas de farelo de soja. A safra de soja na Argentina quebrou pela metade novamente. O que acontece? O Brasil ocupa esse espaço no mercado internacional de farelo de soja também. Existe uma preocupação, Giovanni, da gente ser tão dependente da China, né? Existem novos mercados que a gente pode conquistar? 2024, isso é uma tarefa aí, nossa? Não tenha dúvida, tá? Diversificar o mercado da soja é sempre um desafio. No grão vai ser muito difícil acontecer isso, Kelly. Mas no farelo e no óleo, a gente está conseguindo fazer isso, tá? Os nossos principais mercados do farelo e óleo estão muito diversificados. Na Europa, no leste europeu, a China compra quase nada de farelo e óleo nosso, mas só grão. Então, se eu não estou conseguindo diversificar o grão que vai para a China, o subproduto da soja ou o derivado da soja, que é o farelo e óleo, que nós estamos esmagando mais soja aqui, eu estou conseguindo distribuir com mais capilaridade em todo o planeta. Vamos falar um pouquinho do biodiesel. O que você pode falar para a gente? Recentemente, o governo brasileiro autorizou, né, a mistura do B14, hoje é B12, tá? 12% de adição de biodiesel no diesel, no óleo diesel normal, tá? Vai haver uma demanda maior pela soja grão para ser transformada em biodiesel. Hoje, no B12, o B12 consome hoje, Kelly, em torno de 20 milhões de toneladas de soja. No B14, a gente vai demandar, o B14 vai demandar quase 25 milhões de toneladas de soja. Mas o que muda isso no cenário de mercado? Nós estamos partindo para uma safra menor do que a safra 22-23. A 23-24, que a gente estava estimando em 163 milhões de toneladas, a primeira projeção, deve vir abaixo de 150 milhões de toneladas de soja. Ou seja, esse produto vai estar sendo bastante disputado, com uma oferta menor e uma demanda maior. Falando ainda desse ano, a gente deve chegar aí a cerca de 64 bilhões de dólares, é isso? Esses números são diferentes, podem mudar ainda? Estamos falando de receita cambial agora, certo? Não tenho dúvida, tá? A soja, grão, hoje, ano passado fez 47 milhões de dólares, 47 bilhões de dólares de receita cambial. A soja farelo fez 10 bilhões de dólares de receita cambial e a soja óleo 2,5. Então, nós estamos falando do complexo soja de 62, 63, 65 bilhões de dólares, um potencial mínimo. O que eu diria para você? De 65 a 67 bilhões de dólares a receita cambial do complexo soja no mercado internacional favorável ao Brasil, à produção brasileira. Giovanni, quero agradecer sua participação aqui com a gente, aproveitar e te desejar um feliz ano novo, que 2024 seja muito abençoado e, claro, a gente te espera aqui em 2024 no programa Soja Brasil, combinado? Combinado, Kelly, muito obrigado, uma satisfação falar no programa Soja Brasil, falar com todos os produtores de soja do Brasil e o agronegócio brasileiro e aproveitar para desejar um feliz 2024 e uma boa safra. Obrigada, Giovanni. E agora a gente vai conferir as informações do mercado. Mercado Soja Brasil. Um oferecimento de Sibra, uma das maiores e mais inovadoras empresas de fertilizantes do Brasil. As exportações brasileiras de soja em 2023 foram 34% maiores do que a média dos últimos 4 anos. Em 2019, foram exportados 74 milhões de toneladas. Em 2020, 82,9 milhões de toneladas. Em 2021, 86,1 milhões. Em 2022, 79 milhões. E este ano foram 100,1 milhões de toneladas de soja. Os dados são da Secretaria de Comércio Exterior. Mercado Soja Brasil. Um oferecimento de Sibra, uma das maiores e mais inovadoras empresas de fertilizantes do Brasil.
E agora é hora da palavra do especialista com dicas da Embrapa Soja. Hoje vamos falar sobre a importância do manejo integrado de pragas e o monitoramento das lavouras. Dentro do manejo integrado de pragas, um aspecto extremamente importante que é o monitoramento, né? O que é o monitoramento? É a entrada, né, do produtor ou do seu técnico dentro da lavoura para identificar e quantificar a praga. Por que isso é tão importante? Isso é importante porque você vai, baseado no monitoramento, você vai tomar uma decisão se vai optar por um tipo de controle ou não. Qual é o aspecto prático disso, né? O aspecto prático disso é que você pode poupar dinheiro não utilizando produtos de forma desnecessária. Você pode poupar o uso de um inseticida em um determinado momento porque a praga não está presente. É importante salientar que esse monitoramento ele deve ser feito tanto no espaço como no tempo. Então você tem que ter essas amostras distribuídas dentro do seu talhão, ela não pode ser coletada só num único ponto e elas precisam também ter uma distribuição temporal, ela precisa ser realizada todas as semanas no mínimo, para que você tenha daí uma ideia de como é que essa praga está, se ela está presente ou não e como ela está evoluindo. E, no momento adequado, entrar com uma forma de controle. Por que é importante entrar no momento adequado? Para proteger inimigos naturais, né? Que são doenças, que são parasitoides, que são predadores, que ocorrem naturalmente na sua lavoura e que podem ser muito prejudicados caso haja uma entrada com um inseticida inadequado no momento errado, né? Por isso que é muito importante que o produtor faça esse monitoramento, né, para que ele exerça o manejo integrado de pragas na sua plenitude e com isso consiga reduzir os custos na sua lavoura. Meu nome é Rodrigo Venturini, estamos localizados aqui na região da Campanha, Rio Grande do Sul. Estamos iniciando o plantio de soja aí, como dá para ver ao fundo. Ainda bem úmido, o clima não colaborou muito de início, mas agora tá dando uma ajudada, a gente está conseguindo iniciar os trabalhos e estamos aí, uma expectativa que dê uma safra melhor que as duas últimas, né? As duas últimas já foi frustração, né? Mas estamos bem confiantes. Acredito que esse ano a gente consiga superar os anos anteriores. Participe da Rede Soja Brasil. Mande o seu vídeo para o telefone 11 93 279 6720 e conte como está a sua lavoura. Depois do intervalo, o município de São Paulo troca morango pela soja. Tem a previsão do tempo para os primeiros dias de janeiro. E ainda uma reportagem especial sobre soluções e tecnologias para a cadeia produtiva. A gente volta já. Uma realização Canal Rural e a ProSoja Brasil. Patrocínio Ihara. Agricultura é a nossa vida. Mitsubishi L200 Triton Sport. Mais robustez no campo. Coordenação técnica Embrapa. Consultoria Safras e Mercado e Ex-Weather. Estamos de volta com o programa Soja Brasil. E olha só, em São Paulo a soja ganha cada vez mais espaço. A área plantada deve ser de 1.296 hectares, de acordo com a Conab. A expedição Soja Brasil foi acompanhar a produção do grão em um município conhecido como a capital do morango. Reconhecido pela produção de cana-de-açúcar, café e laranja, São Paulo vem abrindo as portas para outras culturas. E essa diversidade é refletida nas exportações. De janeiro a outubro deste ano, o Complexo Soja figurou na vice-liderança em receita entre os produtos agropecuários do estado, com 3,3 bilhões de dólares no período.
Tradicionalmente conhecida como a capital nacional do morango, Atibaia vem cedendo lugar às flores, mas a soja também pede passagem. Isso porque o clima beneficia e muito a cultura, e a proximidade com o Porto de Santos tem ajudado bastante os produtores. Estamos falando de 130 quilômetros, né? Então a logística já fica muito mais barata para você deslocar a carreta. Com formação militar, na década de 1980, Fábio se viu obrigado a trocar a farda pela terra, quando o pai faleceu e os irmãos deram a ele a responsabilidade de cuidar da fazenda Santa Emília. Hoje, ele cultiva soja em uma área de 400 hectares, obtendo média produtiva de 80 sacas. A redução dos custos de produção da soja nesta temporada 23-24 também é outro elemento que anima o produtor paulista, apesar de o preço pago pela saca ter caído drasticamente. Por enquanto, Fábio vendeu 30% da safra futura a uma média de R$ 130 a saca. Em relação ao ano passado, a gente teve uma baixa muito boa no adubo, que é o grande consumidor da verba de plantio, né? Em segundo vem as sementes e depois os herbicidas, né? Esse ano o custo está chegando à metade que foi o ano passado. Em compensação, a gente tem uma soja muito mais barata, né? A R$ 130 a saca, quando o ano passado a média foi 170, 180. Nas últimas 10 safras, a produção de soja no estado de São Paulo aumentou 140%. Apesar do clima favorável ter contribuído para esse resultado, estima-se uma queda de 4,2% neste ciclo em comparação à temporada 22-23 por conta dos efeitos do El Niño. 140% aí em uma década, né? São Paulo aí avançando com a soja também. E olha só, no último programa, nós acompanhamos a entrevista do governador de Mato Grosso, Mauro Mendes, direto lá da COP28 em Dubai. Hoje, vamos ouvir o que ele falou sobre logística e a importância de investimentos na área para o crescimento da produção. Governador, sustentabilidade também requer eficiência e competitividade de ponta a ponta da cadeia. E o Brasil só está conseguindo exportar 100 milhões de toneladas de soja e produzir mais de 150 milhões, graças à participação do Mato Grosso e à logística do Arco Norte. Esse é um grande diferencial, isso foi decisivo nessa escalada brasileira no comércio internacional da soja? O Brasil, ao longo dos anos, vem crescendo muito a sua produção. Ele tem feito esforços ambientais gigantes e o crescimento da produção ele está associado a alguns pilares. A melhoria da tecnologia, a conquista do cerrado, as novas variedades, mas, acima de tudo, a melhoria da infraestrutura para permitir, né, que em diversos pontos do Mato Grosso e até mesmo do Brasil, essa produção pudesse acontecer. Porque é muito difícil, no período da chuva, você tirar um caminhão de soja em estradas absolutamente intrafegáveis. É muito difícil você competir apenas pelo Porto de Santos. Por isso que o Arco Norte, a navegação ali no Tapajós, a saída por Meretituba, ganhando o Arco Norte, ela foi fundamental. E ela será fundamental porque naquela região, do estado de Mato Grosso e até mesmo do sul do Pará, nós temos oportunidade de crescer, respeitando os limites da lei brasileira, do Código Florestal, sem fazer nenhum metro de desmatamento ilegal, nós crescermos e até dobrar o valor da produção que nós temos hoje naquela região. Então será uma importante contribuição para a balança comercial brasileira e para a própria economia mundial, garantindo a segurança alimentar. Para a gente finalizar, governador, ainda nessa questão logística, um dos principais custos do agro está aí, avançamos bastante na última década enquanto o Arco Norte. Mas, na verdade, avançamos tirando o atraso que a gente tinha muito forte em relação ao crescimento da produção e exportação e o escoamento desses grãos. O que vem por aí em termos do Arco Norte que vai beneficiar essa região do centro-oeste brasileiro? A grande expectativa ali do Arco Norte é a construção da Ferrogrão, que é muito mais eficiente, muito mais competitivo, que é ambientalmente muito mais correto para que o agronegócio do Mato Grosso e daquela parte importante do Brasil possa se tornar mais competitivo, ganhando aí os mercados mundiais. E qual que é a expectativa para destravar esse projeto em 2024? Depende fundamentalmente do governo federal. Eu fiz um esforço para que esse projeto continuasse dentro do PAC, do Programa de Aceleração de Crescimento do atual presidente Lula. No início, houve uma intenção de extraí-lo do PAC,
conversamos com o ministro Rui Costa, conversamos com a Casa Civil e, graças a Deus, no final, ele prevaleceu. E agora é fazer as coisas andar. No Brasil, nós temos grande dificuldade de fazer o óbvio, fazer aquilo que é o correto. E é muito correto investir em infraestrutura, porque nenhum país do mundo se tornou país desenvolvido sem que acontecessem investimentos importantes na área de infraestrutura e de logística do seu país. E agora é hora da previsão do tempo. O Arthur Miller vai trazer aí informações e um panorama do clima nos primeiros dias de janeiro. Previsão do tempo Soja Brasil. Um oferecimento Sementes J Basso. Para enfrentar os desafios do campo, pode plantar. É J Basso. Trouxe aqui o último relatório aqui do NOAA com relação ao El Niño. Essas barras em vermelho indicam a tendência do fenômeno continuar e a barra em cinza indica a situação de neutralidade, na qual a barrinha cinza fica acima da vermelha lá em abril, maio e junho, ou seja, metade do próximo ano deve já contar aí com a neutralidade do fenômeno, com a barrinha azul ganhando força, até indicando aí uma possível laninha no final do próximo ano, aí invertendo o quadro de chuvas aí de norte a sul do país. Olhando aí para a questão da temperatura aí nos próximos dias, tendência de um período quente em Mato Grosso do Sul, interior de São Paulo, norte do Paraná e sul de Mato Grosso, com máximas em torno de 37 e 38 graus, agravando aí a situação do déficit hídrico na região. Quando olhamos aí para a questão da chuva, tendência de um bom volume de chuva em Minas Gerais, boa parte do Mato Piba, centro-sul do Pará e também Mato Grosso, com volume que deve passar 150 milímetros e aí contribuírem muito com a produtividade, revertendo aí o quadro de déficit hídrico nessas regiões. Quando olhamos aí para Barreiras, na Bahia, tendência de um final do ano bem chuvoso, com uma boa janela de tempo firme entre o dia 11 até o dia 18, com as chuvas aí retornando no final do mês de janeiro. Olhando aí para Sinop, Mato Grosso, também tendência de chuvas agrícolas aí em todo o começo de janeiro, com uma boa janela de tempo firme, principalmente entre o dia 18 e aí o dia 27 de janeiro. Olhando aí para Toledo, no Paraná, tendência de tempo firme aí até aí dia 6, 7 de janeiro, com as chuvas aí retornando para a região, porém de forma muito volumosa no curto período de tempo, e isso deve causar aí transtornos nos trabalhos em campo. Porém, o volume de chuva é bom e deve contribuir com a umidade do solo. Eu vou ficando por aqui e até a próxima. Previsão do tempo Soja Brasil. Um oferecimento Sementes J Basso. Para enfrentar os desafios do campo, pode plantar. É J Basso. A nossa equipe esteve na Yara, parceira do projeto Soja Brasil, para conhecer de perto as novidades em soluções agrícolas. Vamos acompanhar a visita? É em Sorocaba, a 100 quilômetros da capital paulista, que fica a fábrica da Yara. São 58 anos de história, investindo em novas tecnologias para melhorar o desempenho das culturas brasileiras. De olho no futuro, a empresa desenvolve moléculas que serão usadas em lavouras de soja nas próximas décadas. Mas essa inovação também ocorre agora e tem ajudado o produtor brasileiro a combater com eficiência as principais doenças e pragas da cultura. O nosso manejo Yara, fusão mais Absolute Fix, foi o manejo vencedor entre todos os outros produtos e combinações do mercado, com a melhor performance e produtividade. Nos últimos 3 anos, a Yara lançou cerca de 30 produtos, se destacando também no mercado de biológicos. Ainda que o DNA japonês esteja enraizado na cultura da empresa, as soluções geradas aqui são voltadas à agricultura nacional. O processo de desenvolvimento de um novo produto começa estando na fazenda e vendo o que tem causado dor para o agricultor no dia a dia. Então, anualmente nós fazemos esse movimento e verificamos quais são os detratores da produtividade no campo. Trazemos essa informação para dentro de casa e começamos a construir os nossos projetos, utilizando toda a inovação que é desenvolvida por nós e por nossos parceiros internacionais, principalmente no Japão, para levar ao agricultor algo que de fato solucione o problema no dia a dia. Oferecer soluções químicas e biológicas não é a única forma que a empresa encontra para se aproximar do produtor. Proporcionar ao homem do campo ferramentas para que ele execute o serviço de forma segura e sustentável está no radar da Yara há anos. O programa Cultivida é um programa que nos dá muito orgulho. No ano passado ele completou 10 anos e tem sido uma jornada fantástica de levar ao campo informação e instrumentação para o manejo adequado ou para o uso correto e seguro
dos defensivos agrícolas. Muito bacana acompanhar de perto o trabalho da Yara, que é parceira do Projeto Soja Brasil, que tem o mesmo compromisso, que é levar informação para a cadeia produtiva. E o programa Soja Brasil dessa semana termina aqui. Já coloca aí na sua agenda. No dia 13 de janeiro, às 1h30 da tarde, nós temos um novo encontro marcado. Vamos começar o novo ano com muita informação e acompanhando desenvolvimentos das lavouras e, claro, também nos preparativos aí para a colheita. Participe com a gente, mande vídeos para o Rede Soja Brasil e sugestões no 11 93279 6720 e não esquece de acompanhar nosso site, projetosojabrasil.com.br. Obrigada pela companhia e um excelente ano novo com muita saúde e boa safra para todos. Vamos nos ver com certeza em 2024. Até lá, tchau! Uma realização Canal Rural e a ProSoja Brasil. Patrocínio Yara. Agricultura é a nossa vida. Mitsubishi L200 Triton Sport. Mais robustez no campo. Coordenação técnica Embrapa. Consultoria Safras e Mercado e Ex-Weather.